povo vive é de sacrifícios, rosto suado e mãos calejadas. Aguento pela vida, morro pra ter a paz. Aonde está o meu valor? E não importa a sua cor. Meu caminho já foi traçado, o destino sempre existiu. Cegas as pessoas, surdas essas outras. O que é meu vai acabar. Respire para continuar. Pense, faça, torne a história menos triste, o futuro mais tranquilo. Respire para continuar. Pense, faça, torne a história menos triste. Giro Cultural tá na área. No programa de hoje a gente vai falar com o Dudu aqui da banda Inabitual. A banda que representa o rock pesado, posso dizer assim, né, cara? O rock pesado da Cidade do Aço. Mas eu não vou falar muito não, cara. Fala um pouco sobre o que é Inabitual, quem é Inabitual, por que esse nome, enfim. Bate-papo, descontraído, fica à vontade, irmão. Meu nome é Eduardo, sou vocalista da banda. Inabitual, cara. Inabitual é uma história curiosa. A banda não tinha nome. Quando eu, o Duílio e o Jefferson, os originais da banda, a gente ensaiava ainda, uma amiga nossa falou: nossa, é estranho, né? Porque Eduardo ouve Vanderly, Bossa Nova. Duílio ouve metal. Jefinho ouve punk, ouve reggae. Vocês são insólitos, né? Vocês são inabituais. Quando ela falou isso, foi o nome. Eu falei, pô, é Inabitual. O que não tinha nome, né? Realmente, o que não tinha nome pra gente, quando ela falou isso, pô, foi cachorro igual a luva. Cachorro igual a luva. E gostava falando, né? Cada tá lá em cima ralando, né? A gente tá gravando nosso segundo clipe da música Termine. O primeiro clipe que a gente gravou foi da música Em Massa. A gente já tinha gravado, a gente já tava tentando gravar alguma coisa, não tinha saído. E o antigo baixista, o Jonathan, ele do nada ele falou: galera, tive uma ideia. Foi uma coisa tipo assim, quinta-feira, 3 horas da manhã, ele ligando pra todo mundo: tive uma ideia, vai ter que fazer em cima da hora, porque o espaço que a gente tinha pra fazer o clipe ia ser alugado. A moça ia mudar pra aquela kitnet que a gente gravou. Então foi coisa tipo assim, quinta-feira, trocamos uma ideia na internet, sexta-feira organizando tudo, sábado gravou. Entendeu? Foi coisa correria. E o primeiro clipe, assim como esse clipe agora que a gente tá gravando, é sempre com a ajuda da galera, né? Com a galera presente. Na Habitual fazer 10 anos de correria. É uma história... História, eu tinha cabelo, cara. Eu tinha muito cabelo. Eu vejo foto antiga assim, caraca. Entendeu? Então eu fico... E sempre assim, uma coisa que a gente sempre quis pregar, uma coisa que a gente sempre quis fazer. Junta os amigos, pede ajuda pros amigos se você não sabe fazer, entendeu? Pede ajuda, né? Faz e tem que fazer. E tem que fazer, porque senão, entendeu? Não pode deixar parar, né? Você não pode ficar parado. Se souberem o quanto de gente que tá lá em cima da minha garagem lá, eu nem sabia que cabia tantas pessoas, entendeu? Então os amigos que vieram do Rio de Janeiro pra comparecer, pegaram um busão pra comparecer. Eu falei, não, eu quero comparecer no clipe, eu quero participar. E não é participar aparecendo, é participar segurando um pano. Mas o cara, ele quer fazer parte da história, e pô, isso pra gente é muito importante. Cara, você falou que, tipo, são 10 anos de estrada, pô, tem muita história nesses 10 anos, tipo, vocês, você falou dos originais, né, tipo, você, o Jefinho, enfim. Como é que surgiu a ideia, assim, tipo, eu sei que é coisa de adolescente, porque você fala de 10 anos, tipo assim, quem olha pra você fala, 10 anos, então esse moleque aí era pirralhão e começou com essa história de banda. E aí, tipo, como é que foi a construção disso? Você disse sobre as influências que vocês têm particulares que juntam e formam a Inabitual. Mas como é que pessoas tão distintas vão formar essa banda? Fala aí. A banda surgiu assim, eu já tocava violão, eu estudava com o Duílio, no João 3, a gente fazia o ensino fundamental lá. Sabia também que o Duílio tocava guitarra, que o Duílio acho que estudava guitarra no Rogério Valente, né? E eu conheci o Jefinho porque o Jefinho fazia parte de um movimento da igreja lá junto com o pai dele, na época, né? E eu fazia parte desse movimento também. Nesse dia teve uma discussão, um dos que seriam líderes, né, do grupo de jovem, ele falou uma besteira, entendeu? Ele falou uma besteira ali
Marcos por conta do rock. Ele falou que a música About a Girl, o significado era procure-se uma prostituta. Tipo, nada a ver. Aí a gente... Só que assim, a gente que era do rock, que acompanhava Nirvana, a gente ficou bolado, assim. Cara, a gente pegou e saiu. Tipo, pô, não vou ficar aqui com esse maluco falando isso, não. Aí nisso a gente montou a PUP. Procure-se uma prostituta. Só pra zoar. Era eu e o Jefinho tocando violão. O Jefinho batia com baqueta na lata de tinta. Entendeu? E nisso eu falei, pô, vamos fazer um som sério? Vamos esquecer essa bronca? Porque ficar com essa mágoa, né? O resto da vida não vale a pena. Vamos esquecer isso aí. Aí, chamei o Duílio. O Jefinho tinha um amigo na época que também tocava guitarra. Na época, quando eu comecei na banda, eu não ia cantar. Eu ia ficar do contrabaixo. Só que aí o moleque que ia cantar pra gente, ele não quis. Aí acabou que a gente chamou o Eric pra ficar no contrabaixo, era o Duílio na guitarra, o Vinícius na guitarra e eu cantando, já fim da bateria, fechou. Disso sai o Vinícius e tal. Sai o Vinícius, chegou mais alguém. Sai o Vinícius e tal. Entra o Caio como guitarra. O Caio ficou um longo período. O Caio saiu, entrou o Samir, né? Que foi a fase do Samir na banda foi um boom da gente, naquela fase de 2006, 2007, 2008. A gente tava tocando muito e muito pouco em Volta Redonda. A gente tava viajando muito pra tocar. Era coisa que a gente sentia a falta de tocar em casa. A gente não entendia, pô, aqui a gente não consegue um lugarzinho pra tocar, mas aí depois que veio aquela ideia, tipo assim, a gente não tem que esperar lugar pra tocar, a gente tem que fazer o local, né? A gente tem que fazer acontecer. Outros planos, enfim. Nisso tal, sai o Eric, entra o Jonathan, que foi um cara muito, muito importante pra parte musical da banda. O tempo que ele ficou na banda foi um tempo espetacular, entendeu? O tempo que ele ficou acrescentou muito musicalmente, porque o Jonathan é um ótimo músico. E ele é um artista, né? E, além de ser músico, ele é um artista. Ele já vê o produto final, como é que vai ficar. Isso é muito bom. A primeira vez que eu vi o Jonathan tocando, eu fiquei assim, cara... Assim, aquela coisa de showman, assim, de, pô, que isso? O cara é músico mesmo. E te passa aquela emoção de quem tá tocando instrumento com a alma mesmo, né, cara? Ele toca muito, né, cara? O timbre e tudo. Jonathan saiu, motivos dele, não teve bronca, não teve nada, mas tranquilo. Eu ainda tenho um trabalho com o Jonathan, que é fora da banda, mas eu ainda tenho um trabalho com o Jonathan. Então pra você ver que, realmente, né, a amizade continua. E agora, quem assumiu a bronca de tocar contrabaixo pra ir na habitual foi o Vitor Moraes, entendeu? Que já tá aí, tem nem um mês de banda e já tá lá, já tá segurando pano, já tá segurando escada. Pô, ele botou todos os pregos lá, cara, que tinha que segurar, o negócio ficou no sol quente ali, danado. Então você vê que o cara já tá assumindo a bronca, né? Mas isso aí, 10 anos, espero mais uns 10 aí também. Bacana, cara. Tipo, agora a gente vai daquele primeiro clipe que foi o Em Massa. Foi um clipe que você já contou a história, como aconteceu, assim, num estalo. Você confere aí o clipe, o resultado final, né, do esforço da galera, que é esse lema punk, faça você mesmo, contando com a ajuda dos amigos, contando com a boa vontade e querer, né, o querer participar, enfim. Dessa colaboração aí, né, participação coletiva surgiu Em Massa e tá aí pra você. Giro Cultural na Moral no 36, o seu canal local. Multidão corre pra bate, procurando o que não os preenche. Cegos tentando caminhar sozinhos, corações frios e cabeças quentes. Acabam com a vida ou com os instantes, destruindo o que foi difícil ser criado. Seu egocentrismo não pode ser contrariado. Agora o que sobrou, apenas ódio restou. O que você plantou, perdido na multidão ficou. Eu sei que você errou, eu sei que você fugiu. Eu sei que você chorou, eu sei que você se oprimiu. Agora o que sobrou, apenas ódio restou. O que você plantou, perdido na multidão ficou. Eu sei que você errou, eu sei que você fugiu. Eu sei que você chorou, eu sei que você se oprimiu.
fazer diferença se sua alma ainda é pequena. Como diante de todas as diferenças, você consegue ser tão indiferente. Quantas migalhas de pão teremos que pegar para essa fome termos de cessar? Pare e pense, quais são as respostas para o seu teorema? Agora o que sobrou, apenas ódio restou. O que você plantou, perdido na multidão ficou. Eu sei que você errou, eu sei que você fugiu, eu sei que você chorou, eu sei que você se oprimiu. Agora o que sobrou, apenas ódio restou. O que você plantou, perdido na multidão ficou. Eu sei que você errou, eu sei que você fugiu, eu sei que você chorou, eu sei que você se oprimiu. Assistência técnica especializada, máquinas digitais e filmadoras, aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma. Data Show LaserCam. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados, há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe, se a sua câmera digital estragou, LaserCam, em Volta Redonda, Rua São João, em frente à praça. Telefone 3342-5801. 3342-5801. LaserCam. Agora a gente vai falar com o guitarrista da banda, do Ilho. Hoje falando sobre o clipe da Inhabitual Termine. É isso mesmo? Cara, eu sei que você, o Du disse no último bloco, que você que foi o cara que tomou a frente dessa música em si pra gravação desse clipe, enfim. Eu queria saber um pouco sobre como é que foi a construção dessa composição, em relação à letra, em relação à história que tem por trás, em relação a melodia, enfim, como é que foi a construir coletivamente essa música. Fica à vontade, a casa é sua, tudo no seu nome. Obrigado. Bom, tudo bem, pessoal? Em relação a esse clipe, essa música, foi assim, eu fui uma vez fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul
Aí lá eu tava de bobeira, dando uma estudada lá, e aí eu pensei, pô, vou escrever uma música. A gente não tinha nem lançado o EP ainda. Então eu fui e comecei, dentro do carro mesmo, comecei a escrever as frases assim, frase por frase separada. Aí eu falei assim, pô, eu quero relacionar uma coisa com o trabalho, assim, quero relacionar um assunto às pessoas que trabalham, que dão o suor, dão o sangue, assim, pra ter seu lucro, seu salário, sustentar a família e o ganha-pão. Então eu comecei a escrever, tá? Meu povo vive de sacrifícios, rostos suados e mãos calejadas. Aí depois eu comecei a dialogar com a questão, poxa, será que os caras, eles nasceram, já foram predestinados a ter essa situação? Ou a consequência do que eles fazem na vida que levam eles a ter a vida que eles têm, entendeu? Então eu meio que tento dialogar com esse lance, se a culpa é da pessoa ou se a culpa é de uma obra divina, de alguma coisa divina, assim, do que as pessoas creem em Deus, essas coisas, entendeu? É mais ou menos nessa onda. Então, e depois quando chega no refrão, eu quero postar assim, cara, você não tá perdido, entendeu? Respira, pense e faça, pra você tornar a história e o futuro mais tranquilo, entendeu? A ideia era essa. A composição, então, a letra veio antes das melodias e tal, né? Tipo, veio tudo antes. E como é que foi pra chegar com isso, assim, galera, escrevi essa letra, os caras já gostaram de cara, teve que fazer algum ajuste pra poder caber dentro das melodias que vocês criaram, ou não? Tipo, vocês já fizeram, você fez a letra, e aí os caras vieram só colocando as melodias, os compassos, como é que foi? Então, o que rolou? Foi assim, eu fiz a letra, eu tava dentro do carro, eu tava muito inspirado, cara, naquele dia lá, minha maior viagem pro Rio Grande do Sul, minha família, parte dela é de lá. Então, eu, inspiradão, fiz a letra. Eu levei o violão do Dudu, eu tinha combinado com ele, aí eu vou deixar minha guitarra aqui com você, na sua casa, aqui em Volta Redonda, e vou levar o seu violão, de boa? Aí tá, levei. Aí eu tava escutando muito aquela banda que eu City Engage, as pegadas assim, eu falei assim, pá, eu vou dar uma escutada aqui, quem sabe não tem uma inspiração maior ainda pro instrumental. Aí eu montei mais ou menos a base da música, e quando a gente trouxe aqui pra Volta Redonda, o que rolou? O Dudu, ele tem uma sagacidade pra conseguir converter tudo, sabe? Juntar tudo num esquema só. Isso, compilar tudo que tá separadinho, ele junta, faz a conexão, pronto. A ideia do clipe em si, porque aí a gente parte da música, né, pra concepção do clipe, assim. Eu tive a honra de participar, você me convidou, assim, pra poder fazer parte dessa gravação, e eu recebi o storyboard, né, tipo assim, com todas as cenas e tal, e dá pra sacar que por trás de cada cena tem um ideal ali, tem uma concepção, tem um porquê. E coisa de cineasta mesmo, coisa de, saca, tipo, sagacidade que você falou do Dudu, eu percebi isso em relação ao clipe. Como é que foi? Você construiu sozinho? Você construiu com a galera? Como é que foi? Não, a criação do clipe foi eu e o Jefferson, foi o pessoal da banda, eu, o Jefferson, o Dudu e agora o Vitor, que chegou pra colar com a gente. Então a gente pensou assim, pô, vamos fazer um clipe, vamos, qual música termina? Então pela música já tá dividida assim em frases que já representam boa parte das cenas. Então a gente pegou, criou cada frase, mais o Jefferson que teve a ideia principal, criou cada frase e pensou assim, pá, vamos gravar então e vamos representar essas frases com as imagens assim com os amigos. Vamos convidar os amigos que representam a cena de Volta Redonda, que movimento. Vamos tentar procurar trabalhadores assim, anônimos na rua, para eles representarem as pessoas que trabalham. Enfim, foi nessa parte. E queria aproveitar também para agradecer todo mundo que deu a força pelo clipe, você, pela participação, os amigos, todo mundo que veio. Cara, tanta gente, depois a gente vai tentar fazer um crédito assim, subindo o nome de todo mundo. E o pessoal da rua também. Mas respondi essa pergunta? Show de bola. Você fica agora com o clipe Termine. Yeah! Giro Cultural na Moral no 36, o seu canal local. Meu povo vive de sacrifícios, rosto suado e mãos calejadas. Aguento pela vida, morro pra ter a paz. Aonde está o meu valor? E não importa a sua cor. Meu caminho já foi traçado, o destino sempre existiu. Cegas as pessoas,
Assistência técnica especializada. Máquinas digitais e filmadoras. Aparelhos de som. TVs LCD e monitores de plasma. Data Show. LaserCam. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe. Se a sua câmera digital estragou, LaserCam. Em Volta Redonda. Rua São João, em frente à praça. Telefone 3342-5801. 3342-5801. LaserCam. Giro Cultural tá na área para mais um bloco com a banda Inabitual. Mais um representante da banda aqui, o batera, Jefinho. Jefinho, a gente tá hoje aqui num dia que é de muito trampo, a galera tá ralando pra caramba lá em cima pra gravação do clipe da música Termine. Essa música faz parte de um EP, de um trabalho maior e tal. Queria que você falasse um pouco sobre ele. Homem Coletivo é um nome forte pra caramba, tipo, eu vi o trabalho visual que vocês tiveram na internet e tal, na época do lançamento. Fala um pouco sobre como foi a concepção dessa ideia, quem tá por trás das artes, quem tá por trás das letras, como foi a construção desse EP. Fica à vontade, a casa é sua. Como diz o rap, tudo no teu nome. O Homem Coletivo, nós lançamos ele em 2012. Mas o Homem Coletivo, na verdade, quando a gente chegou a essa ideia do nome do disco, ele, na verdade, estava representando toda a história da Inabitual. Porque, assim, durante toda a nossa história, tudo que a gente acabou conquistando, tudo que a gente construiu, por exemplo, desde um lugar que a gente conseguiu tocar até o clipe que a gente está gravando, sempre foi com o apoio dos amigos, assim. As bandas que são independentes sabem disso, assim. Você consegue alcançar as coisas quando seus amigos apoiam. E, para além disso, assim, quando a gente começou a produção do disco, para fazer a captação de recursos, para gravar o disco, a gente contou com diversos amigos que aceitaram panfletar com a gente, tipo, a gente fez panfletagem para uma empresa na época. E, assim, amigos que não eram da banda decidiram trabalhar com a gente e o salário que eles ganharam, eles doaram pra gente fazer o disco. Que é o Sólia, o Neto, o Ricardo, minha mãe, minha irmã, tá ligado? Essa galera, a Janice, esse pessoal, pô, deu essa força pra gente. Então, assim, nada mais significativo do que somando essa história, somando isso tudo do que o Homem Coletivo. Além dessa questão que tem também política por trás que a gente acredita, que só há saída dessa realidade que a gente vive, distorcida, de desigualdades, através de uma luta coletiva, através de uma luta conjunta. Então isso tudo se reunindo ali e somando os acontecimentos bárbaros que aconteceram na época, que foi a questão do ataque a Pinheirinhos, que está representado na capa. Assim, isso tudo foi muito forte na época pra gente poder estar somando esse nome. E uma coisa que foi essencial, assim, que a gente ainda estava em dúvida na época, foi quando a gente ouviu, ouvindo o monólogo ao pé do ouvido, e o Chico Science fala, né? O homem coletivo sente a necessidade de lutar. Ali aquela frase falou, cara, não tem pra onde a gente correr. O nome do disco tem que ser esse, assim. O homem coletivo tá aparecendo toda hora e tal. Mas o homem coletivo pra gente, assim, ele transpassa mais do que só o nome do disco, assim. Ele é exatamente uma coisa que a gente entende e acha que tem que ser feita no dia a dia, assim. Você só vai conseguir alcançar as coisas que você quer. E na verdade não é nem alcançar as coisas materiais, individualistas que você quer. É assim, a gente só vai conseguir mudar o mundo que a gente vive através de uma luta coletiva. É isso, assim. Então o homem coletivo é isso. E aí é o coletivo entre os irmãos, sabe? O coletivo entre classe. É exatamente isso. É a luta junto e conjunto. Cara, foi um processo... É sempre um processo dolorido, né, cara? Principalmente pro bolso. Tipo, fazer uma coisa independente, trabalhar de forma independente, sem apoio, sei lá, de gravadora, de selo, uma coisa do underground, é uma luta, né, cara? E vocês foram pro Rio pra poder gravar esse EP e tal. Como é que foi essa experiência, cara? Eu lembro de na internet, assim, rolar um lance de um diário de bordo, contando a experiência de vocês, e tinha várias fotos, tipo, dentro do carro, curtindo e tal, vocês compenetrados ali, compondo. Como é que foi essa experiência pra banda? A gente já sabe que vocês já estão há 10 anos aí na estrada, mas fala um pouco sobre do seu ângulo de visão, como é que foi essa experiência? A Inabitual é uma banda de 10 anos, mas assim, a gente começou muito novo, né? Eu, por exemplo, tenho 22, a gente começou a banda muito novo.
E o primeiro disco é o primeiro filho, né? Aquela questão daquele carinho, pô, o primeiro disco e tal. E aí apareceu a possibilidade de a gente estar gravando com os caras daqui de Volta Redonda, que trabalham no Rio, tem um estúdio no Rio, que é o Diogo e o Tuta, né? Que são os donos do M Studio. E aí quando apareceu essa possibilidade, a gente viu que no estúdio deles a gente ia conseguir tirar a timbragem que a gente queria, assim. E tudo mais, a gente falou, pô, vamos nos esforçar pra tentar aí, assim. Até então não era um fato. A gente, pô, vamos tentar. Fizemos orçamentos, falando, pô, caro e tal. E aí apareceu essa questão do trabalho de panfletagem, que foi o marco essencial para esse disco sair. Se a gente não tivesse feito esse trabalho, a gente não teria captado 50%, 80% do disco. Assim, é uma experiência muito interessante quando você sai da sua cidade e vai gravar fora da sua cidade, mas ao mesmo tempo tá gravando com a sua cidade, porque os donos do estúdio são da cidade. Então, assim, tinha uma relação muito interessante, porque a gente não se conhecia pessoalmente ainda, tinha amigos em comuns e tal. Os caras, por receber a gente bem, a gente achou que era interessante, por ser, assim, uma experiência que ainda, assim, não é algo comum, né, em Volta Redonda, as bandas irem daqui pra lá gravar, por uma questão, pelos diversos caminhos que tem obstáculos, e a gente também seria mais uma dessas bandas se não fosse os amigos. A gente falou, porra, vamos somar, tirar foto, explicar o que tá acontecendo. E foi interessante, assim, a gente tentou ao máximo envolver as pessoas que gostavam da banda, assim. Que a gente fala assim, não é fã, é amigo, sabe? Aí na Habitual se toca pelos amigos, assim, os caras que estão lá, que dão força, que vêm aqui gravar, são os amigos. A gente falou, pô, e essa galera como ajudou, tá em Volta Redonda, quer saber como é que é e tal. Aí a gente fez tudo de canto, tirou foto, trocou ideia, assim. E estar no estúdio é muito maneiro, né, cara? O estúdio é uma questão meio mágica, assim, você entra lá dentro, fecha tudo, você esquece do mundo. E era uma rotina pesada, a gente chegava lá 8 horas da manhã, 9 horas estava no estúdio, parava 7, 8 e voltava pra Volta Redonda. E aí era assim, sábado e domingo, sabe? Indo e voltando, porque a gente tinha um lugar pra ficar lá, que era a casa do Sandro, que tá até aqui gravando o clipe, que é o batera da Daus, amigo nosso do Rio, veio do Rio pra gravar, também na amizade. A gente chegou a ficar na casa dele, mas assim, tinha que voltar porque o nego tinha que trabalhar, o outro tinha aula e tinha que estudar. Mas foi interessante, assim. Como o estúdio lá era cobrado hora de estúdio, a gente não podia demorar muito tempo gravando. Então, por exemplo, no carnaval, eu passei o carnaval inteiro antes de gravar, que a gente gravou em março, por exemplo, estudando metrônomo o carnaval inteiro. Então eu matei a bateria, por exemplo, em um dia de gravação. A gente estava tentando matar em horas, assim. Então, se a gente for somar, eu acho que levou umas 5, 6 semanas pro disco ficar pronto, assim, a gravação. Porque a gente ensaiou muito mesmo, pra poder fazer o mais rápido, pra não gastar, né, cara, assim, muito. A gente não tinha dinheiro contado, assim. A gente foi pra lá, assim, falando assim, já fez, se você não gravar, por exemplo, em 4 horas, a gente não tem dinheiro pra continuar a gravação. Você tem que gravar em 4 horas. Então foi, tipo assim, ensaiando pra caramba com o metrônomo, guitarra também, e foi pra lá, assim, tipo, todo mundo já sabendo o que ia fazer. E foi, cara, a gente conseguiu, assim. Quando a gente achou que a coisa não ia andar, a coisa foi, assim. Em alguns momentos foi difícil, assim, mas, pô, caminhou. Graças a essa questão coletiva mesmo, assim. E o apoio entre os membros também, que eu acho que é fundamental nessa construção. Então. Gostou do resultado? Já tem um tempo já que o Homem Coletivo foi lançado. O feedback da galera, tipo assim, não só dos amigos, mas a coisa tá na rede, né, cara? É global. A gente tá falando de Volta Redonda, eu sempre uso o jargão canal local, mas tem que começar a usar canal local com influência global, porque tá na rede. Então, assim, como é que foi esse feedback do Homem Coletivo? Vocês estão gravando um videoclipe de uma música, tipo assim, isso já significa alguma coisa, mas como é que foi essa ideia, assim, de volta, né, a resposta? A resposta foi positiva. A gente conseguiu, por exemplo, alguns shows em alguns lugares que talvez sem o disco a gente não conseguiria. Contatos novos que foi através do disco. Além de, dentro dessa produção do próprio disco, você também fez contatos. Depois de lançar o disco, a gente conseguiu, na época, em uma semana a gente tinha, passado vários downloads no site que a gente tinha lançado na época pro disco. O feedback foi interessante, assim, em Volta Redonda esse reflexo foi grande, assim, nossos shows começaram a encher mais. A gente tocava, olhava pro público, galera cantando, gente que a gente não conhecia, já não era mais amigo próximo. Pessoa que vem falar, às vezes, com você na internet e fala assim, pô, ouça o som da sua banda, gosto pra caramba. Porque a gente, né, que toca, assim, a gente nunca acha que alguém tá ouvindo a nossa música. É meio que assim, minha música, só meus amigos. E de repente, por exemplo, agora há pouco tempo chegou uma pessoa que, um cara lá de Manaus, sabe, pra falar comigo. Caraca, ouvi o som de vocês. Galera que gosta, sabe. Tem uma galera do Sul agora, um tempo atrás, aí que eu tenho um primo que mora no Sul, que ele veio falar comigo, assim, na escola dele, a turma inteira ouve a música.
E a gente não tem noção, assim, pra onde essa música vai. Então quando você ouve essas paradas, você fala assim, meu irmão, correria pesada, mas pô, vale a pena, assim, cara, o som tá chegando, a mensagem tá chegando, assim, o que a gente quer passar tá chegando. Enfim, a ideia é continuar mesmo, assim, nessa pegada. A gente tem muito a agradecer a todo mundo que participou, pô, a Janis que fez as artes, tá ligado? Ao John que, porra, gravou os baixos, na época era o baixista, hoje não é mais o baixista da banda, mas, pô, fez lá a gravação do baixo, ajudou na produção do clipe da Imassa. Agradecer, pô, ao Sandro da Daus, que, pô, ajudou na gravação também, ao Neto, ao Solia, sabe, ao Ark. A galera, assim, que, pô, eu não gosto nem de falar muito não, que você sempre esquece alguém, né? Mas, tipo assim, essa galera mesmo, seus amigos, sabe? Minha família que me ajudou, a família de todo mundo. Os amigos que, pô, mesmo não estando diretamente, estavam sempre torcendo, perguntando, pô, tá precisando de alguma coisa. Enfim, é isso que faz valer a pena, assim, igual hoje, um momento como hoje. Gravando clipe com pessoas que são amigas nossas há anos, sabe? Bandas que foram referência pra gente, como a Ruajá, por exemplo, que a gente, quando era moleque, olhava, estão aqui, sabe? Membros, gravando. Então, tipo assim, eu acho que essa é a maior vitória, assim. A gente não tem muito essa preocupação do tipo, igual a galera brinca, assim, ser um futuro mais stream. Não é um. É claro que se é algo que a gente galgar, conseguir, é interessante, mas assim, a nossa maior vitória que eu vejo assim pra banda, que a gente sempre conversa bicho, estão entendendo a mensagem, a parada tá chegando, então tá tranquilo, assim. O resto a gente toca, assim, o resto a gente trabalha e toca, dá um jeito, a gente faz com amor, né, bicho? É essa que é a parada. Tô satisfeito, tipo, representou muito bem a banda. É isso, cara, tipo, Giro Cultural, na moral, com 36, seu canal local. Magela Bastos. Bem, Magela Bastos. Magela. De onde vem esse nome, Magela? Magela é um nome irlandês. Holandês? Irlandês. Irlandês. Quer dizer, guerreiro. Sério? Guerreiro. Magela, você sabe que você é um guerreiro, né, cara? Em muitas culturas o nome, tipo, já tá. O pai coloca o nome de acordo com o que ele deseja que o filho seja. Então você já é um guerreiro, desde que nasceu. Mas pra estar vivo até hoje aí, é um guerreiro, né? Aí o guerreiro tá com a espada dele, ó. Só. Direita e esquerda, galera.